pessoal, então olha só, nessa aula de hoje a gente vai começar a falar sobre um novo capítulo, que é o capítulo 4 da frente A da nossa apostila, ok? Esse capítulo fala com a gente sobre calorimetria. Então olha só, primeiro vamos entender um pouquinho melhor aqui, revisar um pouquinho o que é o calor. Então olha só, o calor é, por definição, transferência de energia térmica entre corpos que possuem temperaturas distintas, ou seja, corpos que possuem temperaturas diferentes. Então, eu só vou falar de calor quando eu tenho energia térmica passando de um corpo para outro, ok? E aí, olha só, uma coisa importante é a gente lembrar que o calor, essa energia térmica, ela vai sempre fluir espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, ok? E aí, isso vai acontecer, né? Esse calor, ele vai fluir entre os corpos até que eles atinjam o que a gente chama de equilíbrio térmico, ou seja, até que eles atinjam uma mesma temperatura, já que, como a gente falou, o calor ele justamente ocorre devido aí a essa diferença de temperatura entre os corpos, ok? Então, coloquei essa revisãozinha assim, só para a gente poder lembrar aí o que é calor, já que isso vai ser muito importante daqui para frente, ok? E aí, olha só, outra coisa importante sobre calor é que ele pode ter dois efeitos sobre uma determinada substância. Então, olha só, se a gente leva ao fogo, por exemplo, água líquida a uma temperatura ambiente, a gente verifica que se a gente colocar um termômetro ali dentro, a gente consegue perceber que essa água ela vai se aquecer. Isso é, a temperatura dela vai aumentar, ok? Porém, se em vez de colocar água, a gente colocar um bloco de gelo para aquecer, a gente vai verificar que esse gelo vai derreter. Isso é, ele vai transformar em líquido, né? Passar do estado sólido para o estado líquido. Porém, nesse processo em que o gelo está derretendo, a gente observa que a gente não tem uma variação de temperatura, ok? A temperatura dessa substância ela não vai sofrer alteração. Então, durante todo esse processo, o gelo vai continuar a 0 graus, com aquela mistura de água ali sempre a 0 graus, ok? Portanto, a gente percebe aí que o calor, ele produz, né, duas coisas diferentes no meu corpo. Ou vai ser uma variação de temperatura ou uma mudança no estado físico. E aí, a gente vai então ter dois nomes para chamar esse calor. Quando o efeito produzido é uma variação de temperatura, a gente diz que o corpo recebeu calor sensível. Agora, se o efeito vai ser produzir uma mudança de estado, o que a gente vai chamar aí é de calor latente, ok? Então, nesse exemplo que a gente citou, a gente vê que a água líquida recebeu calor sensível e que o gelo recebeu calor latente. E aí, então, de modo análogo, gente, se esse corpo, em vez de receber calor, ele ceder calor para o ambiente, a gente vai ter essa mesma característica aí, tá? Se a gente tiver uma diminuição de temperatura, a gente fala que o corpo perdeu calor sensível. E se tiver uma mudança de estado, esse corpo vai ter perdido calor latente. Ok? Então, vamos entender aí, a partir de agora, a gente vai realmente falar sobre esse capítulo, ok? Nesse calor, a gente vai falar muito sobre calor sensível e calor sensível apenas. O calor latente, ele vai ficar para o próximo capítulo, ok? Então, por enquanto, a gente vai se manter aí só no calor sensível. Só achei melhor a gente já entender aí a diferença entre essas duas nomenclaturas, ok? Então, olha só. O calor sensível, gente, vai ser aquele
que ao ser fornecido a um corpo ou cedido por ele, provoca uma variação de temperatura deste. E aí alguns exemplos são o ar-condicionado, que ele retira calor do ar, né, do ambiente ali. Então a gente tem uma alteração de temperatura do ambiente. Uma barra de ferro em contato com uma chama, ela vai esquentar, mas aquela chama ali ela não vai ser suficiente para causar uma mudança de estado físico, ok? Ela vai causar apenas uma mudança de temperatura. E um aparelho eletrônico, quando a gente liga ele por muito tempo, a gente consegue perceber que esse aparelho ele esquenta, ok? Mas ele vai apenas esquentar sem, de novo, fazer ali com que aqueles fios e o circuito do meu aparelho elétrico ele derreta, ok? Então, esses aí são todos os casos que a gente tem a presença de calor sensível. Outra coisa que é importante é a unidade de medida no sistema internacional. Então, o calor, como a gente já viu, ele é energia, ele é uma forma de energia, ok? Logo, no sistema internacional, esse calor vai ser representado por joule, ok? Então, a unidade de medida de calor vai ser o joule. Só que tem uma outra unidade que a gente usa bastante no nosso dia a dia para falar sobre energia calorífica, que é o que a gente chama de calorias, ok? E aí, olha só, a relação entre essas unidades é a seguinte, que uma caloria vai corresponder a 4,18 joules, ok? E aí, uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é sobre esses prefixos, gente. A gente vai ver muito nesse capítulo falando sobre quilocalorias. Então, quando algum exercício ou algum texto falar para vocês sobre quilocalorias, ele está falando o quê? Que você vai multiplicar aquilo ali por 10 a 3. Ou seja, uma quilocaloria corresponde a 1.000 calorias, ok? Então, é importantíssimo aí lembrar desses prefixos, ok? E aí, um exemplo que a gente vê muito no dia a dia aí para usar calorias são nos alimentos. O poder calorífico desses alimentos, ele é comumente dado em calorias. Então, se você olhar ali o rótulo de qualquer alimento que tenha na sua casa, ele vai estar informando para você quantas calorias aquele alimento vai fornecer para o seu corpo. Ou seja, quanto de energia aquele alimento é capaz de fornecer para o seu corpo para que você realize as suas atividades do dia a dia, ok? Então, um pãozinho, por exemplo, aqueles pãozinho francês, aquele pãozinho de sal da padaria, ele vai conter, em média, 130 quilocalorias de energia calorífica. E um copo de leite de 200 ml, leite puro, ele vai conter ali cerca de 70.000 calorias, ou 70 quilocal, ok? E aí, olha só, quando a gente ingere, por exemplo, uma fatia de pão, o que acontece dentro do nosso organismo, de forma bem simplificada, mas assim, bem simplificada mesmo, é que o amido, ele vai ser quebrado, ok? As enzimas ali do amido vai ser quebrada pelo nosso sistema digestivo, que vai originar, dentre outras coisas, moléculas de glicose. E essas moléculas de glicose é que vão ser queimadas e vão gerar energia para o nosso corpo, ok? E aí, essa energia, parte dela vai ser transformada em trabalho, para que a gente possa andar, falar, dormir, etc. E a parcela restante, ela vai ser liberada em forma de calor para o ambiente, ok? Agora, se você ingere uma quantidade de alimentos, uma quantidade de calorias que é superior à necessidade do corpo humano, ele vai começar a acumular aquela energia dentro do nosso corpo, ok? E aí, aqui nessa tabelinha, a gente tem 3 figuras, que é a pirâmide alimentar, ok? Dividida em grupos. Aqui no primeiro grupo, a gente tem os cereais, pães, raízes, tubérculos, enfim.
que esses aí, em média, 8 porções fornecem 150 mil calorias para o nosso corpo, ok? E aí depois a gente tem ali, na segunda, hortaliças, que são as verduras. Então, 3 porções delas fornecem ali cerca de 15 quilocalorias. Depois vem frutas e os sucos de fruta natural. Depois os leites e os derivados do leite. Carnes e ovos, tudo ali de origem animal, então. As leguminosas, né, que é feijão, ervilha, e os óleos e gorduras, ok? E aí, indicando ali, em média, quantas quilocalorias esses alimentos eles vão fornecer para o nosso corpo. E aí, em contrapartida a isso, na tabela de baixo, eu tenho a quantidade de energia, a quantidade de quilocalorias que o nosso corpo vai gastar por dia para realizar algumas atividades, como por exemplo, dormir. Enquanto você está dormindo, o seu corpo ele precisa manter a sua respiração, precisa manter a sua temperatura interna, então ele também está gastando energia, ok? E aí, nesse link que está aparecendo aí para vocês, depois quem tiver curiosidade de abrir, ele vai mostrar para vocês aí, ele tem diversas atividades físicas e ele vai mostrar para vocês aí, vai fazer um cálculo de mais ou menos quantas calorias vocês iriam gastar para realizar essas atividades, ok? Mas isso fica a cargo de curiosidade para quem tiver interesse. E aí, continuando, a gente vai falar agora sobre uma característica que a gente chama de capacidade térmica. Então, olha só, a capacidade térmica, como o nome já diz, né? Ela vai representar a quantidade de calor que um corpo deve trocar para sofrer uma variação unitária de temperatura. Ou seja, é a quantidade de energia, basicamente, que um corpo consegue armazenar, ok? Então, ó, o nome dessa grandeza vem do seguinte fato, que ela pode ser entendida como uma medida da capacidade de receber ou perder calor de um corpo que um corpo apresenta para uma dada variação de temperatura. Então, obviamente, um corpo de baixa capacidade térmica troca uma quantidade de calor relativamente pequena para sofrer alguma variação de temperatura. Por exemplo, as fagulhas desse esmeril aqui, elas apresentam uma temperatura altíssima. Porém, elas não vão queimar as mãos ali do operador que está mexendo com ela, porque elas têm uma capacidade térmica muito pequena. Ou seja, quando elas encostarem nas mãos ali da pessoa, elas vão ceder muito pouco calor para as mãos até que ela entre em equilíbrio térmico com as mãos do operador, ok? E isso acontece, gente, dentre outros motivos, porque ela tem uma massa muito pequena, ok? Então, ela armazena uma quantidade de energia muito pequena. Então, ó, a capacidade térmica é uma propriedade extensiva. Isso significa que ela depende da massa do meu corpo, ou seja, quanto maior for a massa do meu corpo, maior a quantidade de energia que esse corpo vai conseguir armazenar. Então, aqui, olha só, no primeiro exemplo, a gente tem 2 vasilhas de água sendo aquecidas por um mesmo tipo de fonte, ou seja, elas recebem uma mesma quantidade de energia térmica, ok? Porém, a primeira possui 1000 gramas de água, enquanto a segunda possui 500 gramas de água. Então, a gente percebe que depois de um determinado tempo ali, o primeiro corpo vai sofrer uma variação de temperatura, um ΔT, de 15 graus centígrados. Enquanto o segundo, que tem apenas metade da massa do primeiro, vai sofrer uma variação de temperatura de 30 graus centígrados, recebendo a mesma quantidade de calor. Ok? Então, em geral, objetos massivos apresentam elevada capacidade térmica e demandam mais tempo e energia para serem aquecidos ou resfriados. Porém, por outro lado,
corpos de materiais diferentes podem apresentar a mesma capacidade térmica. Por exemplo, uma panela de alumínio, ela pode apresentar, dependendo da sua massa, a mesma capacidade térmica, por exemplo, que 1 litro de água, ok? Que é o caso do segundo aqui. Na primeira, a gente tem uma panela de metal, ok? Recebendo a mesma quantidade de calor. O que muda nesse caso aqui é a massa e o material, mas elas sofrem uma mesma variação de temperatura, o que significa que os dois vão ter ali a mesma capacidade térmica, ou seja, esses dois corpos têm a mesma capacidade de armazenar a energia que está sendo fornecida para ele, ok? Então, um outro exemplo que a gente pode observar é o seguinte, que se a gente observar esse cilindro, tem um cilindro, esse cilindro ele tá ligado a uma fonte de calor, ok? Que é essa partezinha branca aqui. E a temperatura dele está sendo monitorada por um termômetro, ok? Que a gente está vendo bem aqui. Então, olha só, durante o aquecimento, a temperatura do corpo pode ser determinada, né, a cada instante pela leitura do termômetro. Então, o calor absorvido pelo corpo vai ser igual ao produto entre a potência elétrica, ou seja, a quantidade de energia por segundo que está sendo fornecida, que está sendo dissipada pela resistência, ou seja, que está sendo fornecida pela minha fonte, e o tempo de aquecimento, ok? Ou seja, o tempo em que eu vou estar fornecendo esse calor para o meu cilindro. E aí, então, se a gente considerar que esse objeto ele vai receber uma quantidade quezão de calor e que a sua temperatura se eleva em ΔT, a capacidade térmica do corpo vai ser definida matematicamente por essa expressão aqui, que capacidade térmica vai ser igual a Q, que é a quantidade de calor, dividido pela variação da temperatura, ok? Gente, uma coisa importante é que esse C aqui, ele é um C maiúsculo, ok? Então, o C de capacidade térmica, ele vai ser sempre maiúsculo. E isso é, sim, importante, porque a gente vai ver mais para frente que a gente usa o C minúsculo para outra coisa. E aí, a unidade que a gente mais usa, né, sobre capacidade térmica, é a caloria por graus centígrados, ok? Ou seja, cal por grau centígrado. Outras características que a gente tem é que a capacidade térmica ela pode ser considerada constante dentro de uma grande faixa de temperatura. E aí um exemplo, gente, disso é o seguinte, se eu tiver se o meu cilindro lá, que a gente viu que está sendo aquecido pela fonte, se a quantidade de calor que ele recebe for de 1000 joules e ele sofrer uma variação de temperatura ΔT de 20 graus centígrados, a capacidade térmica do corpo vai ser igual a 50 joules por grau centígrados. Ou seja, esse resultado indica que a temperatura se eleva 1 grau a cada 50 joules de energia que esse corpo receber, ok? Então, eu falar que a capacidade térmica de um corpo é de 50 joules por grau centígrados, a gente vai ver ali, então, que a cada 50 joules de energia que o meu corpo receber, ele vai ter a sua temperatura aumentada de 1 grau centígrado. Ok? E aí, como eu já disse anteriormente, né, esses mesmos valores são observados durante o resfriamento do corpo. Então, de maneira que, para cada 50 joules de calor liberado, a temperatura do corpo diminui de 1 grau centígrados. E aí, o aquecimento e o resfriamento da matéria são fenômenos simétricos, justamente por isso, ok? Para o meu cilindro, se eu cedo 50 joules de energia para o meu cilindro, ele vai aumentar de 1 grau centígrados.
Porém, se eu tirar 100 joules de energia desse corpo, 50 joules, ele vai ficar ali com o mesmo funcionamento que a gente tinha quando eu estou cedendo calor para o meu corpo, ok? Então, um objeto de alta capacidade térmica pode receber uma grande quantidade de calor e sofrer apenas uma pequena elevação de temperatura, como a gente já falou, apenas algumas conclusões, ok? E aí agora a gente vai falar sobre calor específico. O calor específico, gente, representa a quantidade de calor que provoca uma variação unitária de temperatura sobre uma massa também unitária. E aí, matematicamente, o calor específico vai ser definido da seguinte forma. Calor específico, que é esse Czinho minúsculo que a gente está vendo aqui. Por isso que o C da capacidade térmica, ele precisa ser maiúsculo, ok? Vai ser igual a Q, que é a quantidade de calor que um corpo está cedendo ou recebendo, dividido pela massa desse corpo vezes a variação de temperatura. Ok? Então, nessa equação, a gente tem aí que o M é a massa do corpo, o Q é o calor recebido ou cedido, e o ΔT é a variação de temperatura que é sofrida por esse corpo. Ok? E o meu C ali é o C de calor específico. Então, olha só. Se, por exemplo, o calor específico do ferro, que é de 0,11 calorias por grau centígrado. Isso significa que, para me elevar em 1 grau centígrado a temperatura de uma massa de 1 grama de ferro, eu preciso fornecer para esse ferro, 0,11 calorias. Então, é isso que significa eu falar que o calor específico do meu material é de 11 calorias por grau centígrados, ok? E aí, obviamente, que substâncias diferentes apresentam diferentes valores de calor específico, já que isso é uma característica intrínseca da minha matéria. Ou seja, é uma característica da matéria em si, ok? E aí, uma outra curiosidade aqui também é que a água é uma das substâncias de maior calor específico que a gente encontra na natureza, ok? E, de um modo geral, metais apresentam baixo calor específico. Outra coisa importante é que o calor específico de uma determinada substância depende do grau de agregação desses materiais, ou seja, depende se ela está no estado sólido, líquido ou gasoso, ok? Em contrapartida, diferente do que a gente falou lá para a capacidade térmica, o calor específico é uma propriedade intensiva. O que significa ser uma propriedade intensiva, gente? A gente já estudou isso. Significa que essa grandeza não depende da massa do meu corpo, ok? Ou seja, ele independe da massa. E aí, aqui nessa tabela, eu coloquei alguns valores de calor específico de algumas substâncias específicas, ok? Vocês não precisam decorar esses valores. Se for preciso utilizar esses valores para fazer qualquer conta, o exercício vai dar para vocês, ou vai dar meios para que você descubra esses valores, ok? Mas esses valores vocês não precisam decorar. E para encerrar, a gente vai fazer uma relação aqui que é o seguinte: a gente vai substituir a fórmula de capacidade de calor específico na fórmula de capacidade térmica, ok? Então, olha só. Eu vou pegar aqui a fórmula de capacidade térmica, de calor específico. Vou isolar o meu Q, ok? Que fica MC ΔT. E aí, vou pegar esse MC ΔT, que é igual a Q, e igualar, substituir o Q aqui por esse valor. Então, a gente vai ter aqui
essa relação, ó. Só substituir o Q pelo valor do meu calor específico. E aí, então, a gente corta temperatura com temperatura e a gente acha que C é igual a 5 vezes Czinho, ou seja, capacidade térmica vai ser igual a massa vezes os calor específico, ok? E aí, no dia a dia, a gente consegue observar isso o seguinte, gente. Lá nas brisas marítimas que a gente estudou no capítulo anterior. Então, olha só. Além do calor específico da água ser muito alto, ok? O mar, ele possui uma massa gigantesca, o que confere a ele, o que faz com que ele tenha uma capacidade térmica muito grande. Por isso, o mar mesmo que ele receba uma quantidade muito grande de energia solar, durante o dia, a temperatura dele ela não vai se elevar muito, ok? Ok ali que durante o dia a temperatura fique um pouco mais amena, afinal de contas aquela água passou o dia inteiro absorvendo energia do sol. Mas como ela tem calor específico alto e uma massa muito alta, a capacidade térmica dela ali não é muito boa. Isso significa que a variação de temperatura vai ser muito pequena, ok? E aí, durante a noite, o que acontece é que a perda de calor também vai ser de forma muito lenta, ok? E aí é por isso que em cidades à beira-mar, elas tendem a apresentar uma amplitude térmica diária muito pequena, gente. E aí, quando a gente fala de amplitude térmica, a gente está falando de variação de temperaturas durante o dia, ok? Então, essa questão aí da água conseguir absorver uma grande quantidade de calor ali, na praia a gente não tem uma variação de temperatura tão grande, uma amplitude térmica tão grande. Já o contrário acontece em regiões desérticas, como por exemplo o deserto do Saara, que possuem grandes amplitudes térmicas. Nessas regiões a gente possui basicamente areia. E a areia, gente, tem um calor específico extremamente baixo. Deixa eu ver se eu acho esse valor aqui na tabela. Eu não lembro se tem. Aqui, ó. A areia possui um calor específico de 0,19 calorias por grau centígrados. Então, se eu pegar 1 grama de areia e fornecer para ela apenas 0,19 calorias, ela já aumenta de 1 grau centígrado, ok? Então, é por isso que a areia durante o dia fica tão quente e durante a noite ela fica tão fria, ok? E aí, então, lá nos desertos, os dias são extremamente quentes e as noites extremamente frias, podendo chegar inclusive a temperaturas menores do que 0. Ok? Gente, vou deixar 2 exemplos para vocês aqui, ok? Esses 2 exemplos que estão aqui, vou deixar. Esse material vai estar postado lá no meu Bernoulli, ok? Então, eu vou deixar lá para que vocês tentem fazer. E aí, na nossa próxima aula, não vou fazer isso na live, na próxima aula eu vou fazer a correção desses exercícios. Então, por favor, tentem fazer os exercícios, ok? E não se esqueçam de fazer o dever de casa do capítulo anterior, ok? Então, beijinhos e até semana que vem.